Bom dia, a paz do Senhor. Aqui é a pastora Rosângela Almeida. Aqui nós vamos estudar hoje no projeto Mulheres Forjadas pela Palavra sobre uma mulher, uma viúva de Sarepta. Estive um pouco afastada por alguns motivos, mas aqui estamos hoje para compartilhar com você sobre essa viúva, uma mulher hospitaleira. A mulher hospitaleira. Esta é a história de uma mulher que, por sua hospitalidade a Elias, o profeta de Deus, viu sua tristeza transformar-se em alegria. Uma mulher que não tinha nada a ver com o povo de Israel, porém, uma mulher que foi escolhida por Deus para sustentar o profeta. Que situação? Uma situação que ela estava vivendo difícil, mas ela foi obediente àquilo que o profeta lhe pediu. Uma atitude de fé. Em sua palavra, Deus algumas vezes indica claramente os nomes e antecedentes de algumas pessoas sobre as quais lemos. Mas em outros casos, como o desta mulher, nada se falou sobre seu nome. Sem dúvida, sua fé e suas ações estão registradas, porque Deus sabia que precisávamos dessas lições. Vamos ver o cenário. Deus havia dito ao seu povo que se eles lhe obedecessem, ele os abençoaria. Se eles falhassem em obedecê-lo, ele retiraria sua bênção. Uma bênção que ele poderia negar seria a chuva para suas colheitas. Durante o reinado do rei Acabe e a rainha Jezabel, os reis mais perversos de Israel. A condição espiritual dessa nação era terrível. Elias, o profeta de Deus, se apresentou perante o rei e lhe disse que não haveria chuva até que ele voltasse a lhe falar. A fome se espalharia sobre aquela terra. Elias fugiu e escondeu-se como Deus lhe ordenara. Ficou 3 anos sem chover. A provisão de Deus para Elias. Primeiro, Deus proveu milagrosamente para Elias ao enviá-lo a um riacho oculto, que eventualmente secou-se. Então, Deus disse ao profeta para dirigir-se a Sarepta, uma cidade estrangeira no mar Mediterrâneo, onde uma viúva cuidaria dele. Esta história está narrada no livro de 1 Reis, capítulo 17, do versículo 9 ao 10. O Senhor disse a Elias: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Deus ordenou a essa mulher. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Deus ordenou aquela viúva para que ajudasse Elias, apesar dela viver em uma nação que adorava outros deuses. Não sabemos se essa viúva conhecia a Deus pessoalmente, porém certamente sabemos que ela o conheceu quando Elias hospedou-se em sua casa. Essa mulher ela era de uma outra nação, uma nação pagã, porém ela atendeu ao pedido de Elias e ela viu ali o milagre de Deus na sua casa, a necessidade da viúva. Quando, porém, encontrou a viúva, ela estava colhendo gravetos para preparar a última refeição para ela e seu filho. Ali ela mesmo fala, quando Elias ali lhe pede que lhe prepare um bolo. Ela fala que tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija, ia preparar o bolo, comer e morrer, para ela e o filho dela. Porém, ali ela atende ao que Elias pede.
E ali ela vê o milagre de Deus na sua casa. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de milagre. E quando obedecemos à ordem de Deus, o milagre de Deus se manifesta nas nossas vidas. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa mulher atendeu ali ao que Elias pediu. E não lhe foi negado o milagre. Ela viu o milagre de Deus e eu creio que ali ela se converteu ao Deus de Israel. Nós vemos aqui, ó, a mulher sabia que não tinha condições de alimentar um hóspede, porém, mesmo assim, ela não rejeitou o pedido de Elias. Sua reação está descrita no livro de 1 Reis 17, do versículo 11 ao 16, que eu vou ler aqui agora. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: não, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Olha que coisa linda. Tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela disse que Deus era vivo, vivia, tão certo. Que mulher, aqui nós vemos o que na vida dessa mulher? Vemos fé, nós vemos fé, ela tinha fé. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Olha a situação, ela só tinha isso. Ela mesmo fala que ia comer e ia morrer. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Olha que coisa linda, que coisa forte. Essa mulher, ela ali recebeu uma palavra de Deus para a vida dela. Eu acredito sinceramente, apesar que essa mulher estava numa terra estranha, essa mulher ela tinha uma faísquinha de fé no Deus de Israel. Porque para ela falar tão certo como vive o Senhor teu Deus, ela tinha fé. E por isso ela foi escolhida para cuidar do profeta. E nós vemos aqui, ó, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará. Olha que coisa linda. Deus aqui estava entrando com providência na vida dela. E o azeite da tua botija não faltará. Que venhamos tomar posse dessa palavra para nossas vidas, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela creu, ela recebeu essa palavra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. A necessidade daquela mulher e da sua casa, do seu filho, foi suprida, porque o Deus de Israel, o nosso Deus, ele supre as nossas necessidades. Creia nisso. Tome posse dessa palavra nessa manhã. Creia que Deus entrará com providência na tua necessidade. Creia nisso. Creia, tome posse da palavra de Deus. Creia que mesmo que seja no pouco, o Senhor vai multiplicar esse pouco. E esse pouco vai ser tão multiplicado que não vai te faltar nada. Tome posse da palavra de Deus. A palavra de Deus nós tomamos posse pela fé. Nós vivemos as promessas de Deus pela fé. É pela fé. E aqui nós vemos, por sua fé, esta mulher fez segundo a palavra de Elias, conforme ele havia recebido de Deus. O Senhor cumpriu sua promessa de prover farinha e azeite.
Você consegue imaginar a diferença que fez o profeta de Deus ficar nessa casa? Fez toda a diferença. O que quer dizer a presença de Elias nessa casa? A presença de Deus. A presença de Deus precisa estar nesta casa. Não só na casa de tijolo, mas nessa casa aqui, porque nós somos uma casa. Que a presença de Deus seja notória na tua vida. Que a presença de Deus faça toda a diferença na tua vida, onde você estiver. Seja no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança, na sua igreja. Que a presença de Deus seja com você, aonde você estiver. E nós vemos aqui, ó, olha o que continuando, a gente lê aqui, ó. Todas as preocupações da viúva sobre a provisão de alimento para ela e seu filho foram eliminadas. Ela ali, ela viu o milagre de Deus, ela ali, ela descansou em Deus e ela viu que ela estava vivendo um milagre. E nós também podemos viver o milagre de Deus na nossa vida, porque Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Estou segura de que, com o transcorrer dos dias e meses, a viúva e seu filho devem ter aprendido muito sobre Deus. Com certeza, porque Elias era uma testemunha viva, era um profeta, um homem de Deus. E ali aquela mãe e aquele filho, com certeza, passaram a servir o Deus de Israel, com tudo aquilo que eles viram, viveram, sentiram. Deus ali se fez presente. Então, provavelmente também se sentiram seguros com Elias em sua casa. Porque uma pessoa de Deus, ela traz segurança. Uma pessoa de Deus, aonde ela está, ela é referência. A crise. Aconteceu que certo dia, o filho da viúva adoeceu e morreu. Mas uma vez, a vida da viúva se inundou de desespero. Primeiro havia perdido seu marido, depois, devido a uma grande escassez de alimentos, não conseguia providenciar comida para seu filho. Deus havia satisfeito essa necessidade através do profeta Elias. Agora seu filho estava morto. Em sua dor, a viúva transtornada acusou a presença do profeta em sua casa pela morte de seu filho. Talvez ela se conscientizara de seu próprio pecado quando o profeta lhe falou sobre Deus. Ela imediatamente associou a morte ao juízo por seus pecados. Está lá em 1 Reis 17, verso 18. Elias não tentou responder à acusação da mulher, mas falou amavelmente, como lemos em 1 Reis 17, do versículo 19 ao 24, que eu vou ler aqui agora. Ele lhe disse: dai-me teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. Ele disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Nós vemos aqui esse milagre de ressurreição. Deve ter sido muito duro para uma mãe tão aflita ter esperado no andar térreo. O tempo provavelmente pareceu-lhe interminável. Ela esperou e mais uma vez presenciou um milagre. No final da história, ela soube, sem dúvida nenhuma,
que seu hóspede havia sido enviado por Deus. Porque se Elias não estivesse na casa dessa mulher, ela também não teria recebido o milagre, nem do sustento e nem da ressurreição do seu filho. O exemplo da mulher. Ao aproximar-se o final da seca, Elias teve que ir embora. Ele devia anunciar que logo choveria outra vez. Não lemos ou ouvimos nada sobre a viúva de Sarepta ou sobre seu filho no Antigo Testamento. Mas um dia Jesus estava ensinando na sinagoga em uma cidade e usou o exemplo da hospitalidade da viúva, que está lá no livro de Lucas, capítulo 4, do versículo 24 ao 26, que nos fala assim: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Usando esta ilustração, Jesus ensinou que assim como a viúva estrangeira foi generosa com um profeta de Deus, ele também, Jesus, foi aceito na vida e corações dos gentios, quando foi rejeitado pelo seu próprio povo. Então nós vemos aqui que até Jesus falou sobre essa mulher, não sabemos o seu nome, é uma mulher anônima, seu filho também não sabemos o seu nome, porém ela foi citada como uma mulher hospitaleira. A hospitalidade é um ministério importante para as mulheres. O apóstolo Paulo inclui a hospitalidade como parte das obrigações da igreja. E aqui em Romanos 12, 13 fala: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Nós sabemos que nós estamos vivendo nos dias de hoje, dias difíceis, né? Para colocarmos pessoas dentro da nossa casa. Porém, Deus vai nos orientar, nos dar visão, abrir o nosso entendimento, para que nós não venhamos ser pessoas egoístas, mas que possamos abençoar os servos do Senhor. Aqui nos fala também assim: a hospitalidade, abrir com amor cristão seu lar aos demais. É um ministério que as mulheres podem oferecer a outras mulheres, famílias, podem mostrar para outras famílias ou casais para casais. Ser hospitaleiro é uma forma maravilhosa de mostrar o amor de Cristo aos conhecidos e desconhecidos. Nós sabemos que a hospitalidade não só beneficia a mulher que a pratica, mas todos em sua casa são beneficiados, quer dizer, são abençoados. Jesus falou que até mesmo um copo de água que nós damos a uma pessoa, isso é acrescentado no reino dos céus. Tudo tem um galardão. Que nós possamos aprender com essa mulher de Sarepta, com essa viúva, que nós possamos aprender. Essa mulher nos deixa um grande exemplo de hospitalidade. Ela creu, nós vemos a fé dela despertada, nós vemos que Deus não faz acepção de pessoas. Acredito que o profeta Elias jamais imaginou que seria hospedado por uma viúva de uma outra nação. Porém, o nosso Deus é Deus de surpresas e Ele não faz acepção de pessoas. E aqui nós encerramos esse pequeno estudo sobre essa mulher. E o nome desse projeto é Mulheres Forjadas pela Palavra, porque a palavra de Deus é o que nos forja, é o que nos sustenta, é o que nos limpa, é o que nos capacita a prosseguir para o alvo, que é Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor e dê o seu like, curta esse canal, se inscreva e que Deus te abençoe.